Fala tropa, sejam bem-vindos a mais uma aula, nosso curso de formação de traders módulo básico. Hoje, nossa aula de número 8, falaremos sobre os tipos de análise que vocês podem fazer, tudo bem? Não vou entrar a fundo em todas elas, porque não é o tópico, né? Esse curso aqui é um preparatório, né? É um introdutório à leitura do curso mais avançado, né? Que seria o Price Action. Mas eu vou passar e vou comentar sobre os outros tipos de análises que podem ser feitos, beleza? Então, basicamente, nós temos aqui análise técnica e análise fundamentalista, tudo bem? A gente já estudou, né? Já vimos a atividade do trader, que é especular com o movimento do preço dos ativos, né? Se está caro, ele vende, se está barato, ele compra, tá? Só que isso não é simplesmente bota o dedo, onde o vento for, ele vai. Não, né? Basicamente é o ideal, né? É ir a favor do vento, né? Ir a favor da tendência. Mas eventualmente a gente pode ir contra ela também. Então a gente vou passar aqui rapidinho as duas principais escolas, tá? Basicamente temos aqui a análise técnica e a análise fundamentalista, tá? Existem há séculos, algumas surgiram primeiro, outras depois. Uma surgiu primeiro que a outra, mas meio que se mistura, se confundem na linha do tempo, tá? Então, também não vem ao caso entrar e saber cada detalhe do que data de criação, etc e tal, tá bom? O interessante é saber que existe e saber que pode ser feita, tá? Então, basicamente, a análise fundamentalista, né, ela faz uso de indicadores econômicos, financeiros, sociais e até mesmo políticos para chegar a um preço considerado justo. Ou seja, leva-se em conta o cenário macro, projeções de lucro da empresa, projeções de geração de caixa, tá? Dados históricos de geração de caixa, dados históricos de geração de receita, projeção de geração de receita, projeção de taxa de juros, projeção de cenário econômico, cenário político, uma série de cálculos bem mais complexos que eu particularmente não faço ideia de como se faz. Exige estudo, exige uma análise mais profunda, exige um conhecimento um pouco maior daquele ativo, do ciclo econômico que nós estamos vivendo, do país de origem daquele ativo, do negócio do ativo, enfim, uma série de fatores, né? Basicamente, ela analisa o que a gente chama de fundamentos, né? Opa, desculpa, gente. Bom, retornando, então basicamente analisa-se esses diversos indicadores, tá? Uma série de cálculos que alguns para mim, sinceramente, não fazem muito sentido, tá? Porque você não sei, fazer projeções econômicas, sabe? Projeção de lucro de empresa, projeção de geração de caixa, projeção de como que a economia vai estar ou não vai estar, para mim isso é tudo muito, quase uma bruxaria, não tem como. E tanto não tem como que saiu uma pesquisa no Wall Street Journal que foram consultados não sei quantos analistas lá e para dizer qual que seria a previsão deles para a taxa de juros. E acho que foram 20, 30, não sei, foram bastante, e exatamente nenhum, chegou ao valor que as taxas estão hoje. Todos eles projetaram para cima, e as taxas estão lá no chão, isso lá nos Estados Unidos. Então assim, é bizarro, é bruxaria, quem está falando que sabe o futuro só pode ser bruxo, né? Então assim, eu não sou muito fã desse tipo de análise, que projeta, que faz uma série de cálculos, uma série de estimativas, projetando, avaliando o futuro, o que a empresa vai gerar de caixa no futuro. Eu acho isso muito místico, vamos dizer assim, tá? E aí eu sou mais da escola do buy and hold. Eu faço uma análise mais simplória de ações que eu considero boas ações e compro recorrentemente essas ações. Então todo mês, toda vez que entra um dinheirinho extra, alguma coisa assim, eu coloco um pingadinho ali. E aí não precisa ser muito, tá? Com 50 reais você consegue comprar ações de empresas, consegue se tornar sócio, 100 reais, 200 reais, tá? Não é coisa de 1.000 reais, 10 mil reais, não. Uma ação hoje, por exemplo, da Grendene custa 6, 7 reais. É uma boa empresa. Da Arezzo custa um pouco mais caro, mas não quer dizer que ela é melhor ou pior. Da Ambev está na faixa dos 20 reais. Então você consegue comprar uma ação, 2 ações, 3 ações, 4 ações, 5 ações, tá? Com um pouquinho de dinheiro. Então eu sou mais fã da metodologia, né? Que é uma vertente de análise mais fundamentalista, do buy and hold, do que do valuation, que faz essa série de cálculos e projeções futuras aí, tá bom? Aqui eu deixo 2 artigozinhos, caso vocês queiram se aprofundar mais no tópico, tá? De forma alguma eu estou recomendando
Assuno Research, até porque eu não sou muito fã do camarada lá, eu acho que ele fala muita coisa que não vem ao caso aqui, mas o artigo em si explicando é interessante, tá? É só para vocês entenderem a diferença, tá bom? Seguindo, a próxima vertente é a análise técnica, tá? A análise técnica basicamente é no que se baseia o Price Action, que é o curso mais avançado, né? O outro módulo do curso, caso vocês venham a fazer, ou caso vocês vão fazer outro tipo de curso, enfim, basta saber que existe, tá? Então, a análise técnica, né, ela é o estudo de movimentos prévios do mercado através do uso do gráfico, e com isso ela tenta prever movimentações futuras. Mas aí você vai falar, porra, André, você acabou de falar que prever movimentação da economia e tudo mais, esses cálculos de projeção de caixa e tal, é bruxaria? Como é que você está falando que você vai prever movimentos futuros, né? Bom, basicamente é porque aqui a gente consegue ter uma certa taxa de acerto um pouco maior, pois estamos falando de variações de curto prazo, tá? Como na economia é basicamente o mesmo, né? É mais fácil você prever o que vai acontecer, pode acontecer amanhã, semana que vem, do que o que pode acontecer daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, certo? Então na análise técnica estamos falando ali de análises um pouco mais assim imediatistas dentro do gráfico, tá? Tudo bem que dá para se analisar tempos gráficos mensais, semanais e até anuais, mas aí trazendo para o nosso contexto aqui de day trade, é muito mais fácil, abre aspas, ter essa previsibilidade do que vai acontecer do que ter uma projeção de um cenário econômico daqui a alguns anos, tudo bem? E aí, para fazer esse tipo de previsão, nós utilizamos a análise técnica, tá? E aí, a análise técnica, né? Dentro dela, nós temos basicamente alguns tipos de escolas. A análise técnica clássica, que analisa o gráfico, né? Que é o nosso principal, o principal ativo, o instrumento de trabalho da análise técnica é o gráfico, tá? E aí, dentro da análise técnica, nós temos aqui as principais escolas, que seriam a análise técnica clássica, tá? E o price action em si, tá? Então, a análise técnica clássica consiste basicamente em ler o gráfico junto com alguns outros indicadores, tá bom? E aí, o que seriam esses indicadores, tá? Indicadores é basicamente, assim, a definição ao pé da letra é o que está escrito aqui para vocês, tá? Seriam indicadores que são representação gráfica de uma fórmula aplicada ao preço. E aí, esses indicadores podem assumir formas de linhas, formas de bandas, né, que a gente chama aqui, ó, por exemplo, vai ficar ruim para eu desenhar, né? Aqui, isso aqui é uma banda, o preço está aqui dentro dessas bandas, tá? Forma de histogramas, diversas formas, tá? Forma de médias, beleza? E não vem ao caso entrar em cada um deles, depois eu posso dar uma passadinha, explicar mais ou menos, mostrar para vocês os indicadores, tá? Mas no grosso é apenas entender que aí é feita uma fórmula ali, é feito um cálculo em cima de uma fórmula matemática, e o resultado daquela fórmula é plotado no gráfico. Então é exibido no gráfico, seja em forma de linha, em forma de histograma, em forma de banda, né, que o pessoal fala, em forma de canais, enfim, em forma de diversos outros figuras, enfim, o nome que vocês queiram dar. Beleza? E aí, bom, a análise técnica clássica, né, basicamente se baseia na teoria de Down. Aí aqui embaixo eu deixo um linkzinho para vocês, caso vocês queiram complementar a leitura a leitura, né, da teoria de Down, que basicamente tem alguns como é que a gente chama o nome? Postulados, alguns tópicos, né? Mas os principais são esses aqui, tá? Então, ela basicamente diz que o preço desconta tudo, ou seja, o que você está vendo no gráfico ali é o que de fato está acontecendo. Tá? O preço é descontado, né? O preço dos ativos é descontado, então se houver uma catástrofe, vai ser descontado ali no gráfico, vai ser refletido ali no gráfico, tudo vai ser refletido no gráfico, pois o preço desconta tudo. Diz que os preços se movem em tendência, né? Ou seja, tendência, aí ele tem diversas classificações para as tendências, tendências primárias, tendências secundárias, tendências terciárias. E aí, de novo, caso vocês queiram se aprofundar, aqui tem um link inicial, mas aí busquem a leitura disso, tópicos mais profundos, talvez em livros mais abrangentes sobre o tema, tá? Eu, particularmente, eu apenas, eu não foco muito a isso, não me prendo muito aos teoremas, aos tópicos da teoria de Down, tá? Basicamente, o que eu uso é gráfico
e ponto final, análise do preço, que seria o próximo, que é o Price Action, tá? Mas dizendo aqui que os preços se movem em tendências, é basicamente a própria teoria de Dow dá o exemplo do mar, né, que as marés teriam uma tendência, aí aquela espuminha que recua, outra tendênciazinha menor, tá? Algo bem subjetivozinho, mas graficamente falando quer dizer que sobe, aí faz um descansozinho, sobe, faz um descanso, sobe, faz um descanso, sobe, faz um descanso, ou desce, faz um descanso, desce, faz um descanso, desce, faz um descanso. Seria o que? Em tendências, tendência, 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 tá bom? Caso queiram se aprofundar, a teoria de Dow é a mãe, vamos dizer assim, da análise técnica clássica. E na verdade é até do Price Action, tá? Tudo que veio depois começou ali, basicamente, em cima da teoria de Dow, tá bom? Price Action, o que seria o Price Action? Tá? Bom, basicamente é a leitura de um gráfico mais limpo, tá? Buscando entender exclusivamente o comportamento do preço, sem auxílio de indicadores ou qualquer outra representação visual no gráfico que não seja os candlesticks, tá? As barrinhas, né? É o que as pessoas chamam de gráfico pelado ou, no inglês, naked chart, que é basicamente o gráfico e ponto, mais nada, tá? Aí eu comento aqui, né, que ambos os tipos de análise têm seus prós, têm seus contras, quer dizer que um está certo, não quer dizer que um está errado, não tem a melhor, a pior, tem aquela a qual você se adapta melhor. Eu me adaptei ao Price Action, ao gráfico limpo, ao Naked Chart, tá? Mas você pode ser um cara uma pessoa, uma mulher, um trader que gosta da análise técnica clássica, que gosta disso aqui, né? Isso aqui seria um exemplo, tá? Um exemplo de um gráfico baseado aqui em indicadores da análise técnica clássica, que seriam aqui as médias, né? Ó, vocês estão vendo aqui os candlesticks, né? Vocês já estudaram, né? Então aqui são as barrinhas, né? O preço vem subindo, agora ele cai, fica de lado, aí cai de novo, pullback, cai, tá? Não se preocupe com o termo. Mas aqui temos o que? As médias, né? Que são o que? Um indicador. Então a média está aqui, isso aqui é uma média, essa linha azul, tá? Essa linha verde aqui seria outra média. Você vê que elas têm valores diferentes. Essa vermelha aqui seria outra média, tá? Valores diferentes. Aqui embaixo teria um outro indicador, ó. Seria o nome desse indicador aqui, se chama MACD. Tá? Qual que é a diferença dele? Ele é plotado aqui embaixo, né? Ele não é plotado diretamente no gráfico, ele é plotado aqui. Então cada indicador tem uma função, isso aqui é um indicador, tem diversos outros indicadores. Vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada. Pronto, então aqui está um gráfico, tá? Um ativo. E aí, até no Profit Chart de vocês aí, se vocês quiserem testar, tá? Botão direito, tudo bem? Inserir indicador. Vai aparecer aqui, ó. 300, 1 milhão de indicadores aí para vocês testarem, tá? Os que eu coloquei lá são, ó, média móvel, tá? Então tá aqui, ó, clica na média, aí vai aparecer aonde você deseja exibir, numa nova janela ou na janela do gráfico. A média é utilizada na janela do gráfico, tá? Não faz sentido você utilizar uma média na janela de baixo. Então você colocou aqui uma média, beleza. Aí inserir. Ele vai perguntar de quantos períodos você quer que seja aquela média, porque a média pode ser de vários períodos, né? Quantos períodos você quer calcular a média? Um período vai ser o preço, o último preço. 2 períodos vai ser a média dos 2 períodos. O que seriam os 2 períodos? Os 2 candles dentro da periodicidade que você estiver trabalhando. Já vimos isso na parte de tempos gráficos, né? Então, se for 5 minutos, vão ser a média de desses 2 últimos candles aqui, ó. Tá? Aí vai pegar preço de fechamento, dividir por 2, tá? E aí tem a média móvel, média móvel exponencial, que considera, dá mais peso, exponencial dá mais peso para os preços mais recentes. Tem a média móvel aritmética, que simplesmente pega tudo e faz a média. Enfim, tem N fatores. Aí vamos botar uma média de 20, que é muito utilizada. Beleza, tá aqui, ó, tá a média de 20, tá vendo? Já ficou uma linhazinha verde aqui, ó. O MACD. Ó, tem 3 tipos de MACDs, basicamente representam a mesma coisa, tá? Só que um está representado em histograma, como vocês podem verificar aqui do lado, outro está em linha, tudo bem? Não tem problema, aí outros muito comumente utilizados, estocástico, tá? Estocástico lento, estocástico pleno, bandas, ó, bandas de Bollinger também é utilizado, vou colocar aqui para vocês verem como é que é um pouco diferente, ó. A média adicionou uma linha, a banda de Bollinger adicionando, tá vendo aqui? 2 linhas, ó. Opa.
Uma linha aqui no extremo, a outra linha no outro extremo, tá? E aí, N outros indicadores, sei lá, deixa eu ver um outro aqui diferente, só para mostrar para vocês. Acho que eu não tenho mais nenhum. Ah, volume. Volume, as pessoas gostam de utilizar o volume também. Volume financeiro. Aí fica aqui embaixo, ó, tá vendo? Você pinta aqui, escolhe a cor que você quer utilizar, tá? Aí, vocês podem ir brincando, ele dá uma breve explicação de cada indicador aqui, tá? Exibe no gráfico o volume acumulado em cada nível de preço. Indicador que procura relacionar o preço e o volume, tudo bem? O que eu faço? Não utilizo nada disso, tá? Eu sou do Price Action. Então, para mim, o gráfico sozinho me diz o que eu devo fazer. Tudo bem? De novo, não tem o melhor, não tem o pior. Tem aquele estilo com o qual, aquela técnica com a qual você melhor se adapta. Tudo bem? E aqui seria um gráfico no Price Action, tá? Então esses aqui são basicamente as duas escolas oriundas da análise técnica, tá? A análise técnica clássica, que basicamente é o gráfico, com a aplicação de alguns indicadores, e aí segue teoria de Dow. Quem quiser dar uma olhada também, pesquisem sobre ondas de Elliott, mas aí eu já acho bruxaria demais da conta, tá? É querer adivinhar muita coisa. Ondas de Elliott, tá? Podem dar uma olhada, mas pra mim o que importa é esse camarada aqui, tá? Ele vai me dizer o que fazer, tudo bem? Bom, passando para o próximo tipo de análise, é o que a gente chama de tape reading, ou leitura de fluxo, ou análise de fluxo, ou leitura do fluxo de ordens, análise do fluxo de ordens, tá? Que é uma outra bruxaria. Não, brincadeira, essa aqui pra mim faz mais sentido do que fazer projeções e analisar tudo mais. Porque o que ela está fazendo? Basicamente, o que o nome dela diz. Ela está analisando o fluxo de ordens. Ou seja, ela está tudo que você... Lembra que a gente estudou, né? Que quando você quer fazer uma compra ou quando quer fazer uma venda, você envia uma ordem para o seu corretor, que transmite para a bolsa e que executa a sua ordem. Certo? Agora imagina isso acontecendo simultaneamente por milhões não, porque nós não somos milhões, né? Por milhares de pessoas. Milhares de traders ao mesmo tempo, milhares de instituições. Isso gera um fluxo de ordens muito grande. E o tape reading tenta ler esse fluxo de ordens e pegar uma carona ali com os grandes, né? Até brinco aqui com o nome, seguindo os grandes, né? Por que seguindo os grandes? Porque quem movimenta o mercado não sou eu, não são vocês aí, tá? Não é seu vizinho, tá? Não é nem o pessoal do Instagram, que hoje em dia está muito comum, né? São basicamente que grandes instituições, os grandes operadores de mercado. Então são bancos, são corretoras, são casas de crédito, tá? Instituições nacionais ou internacionais também atuam muito aqui. Então esses são os grandes que movem o mercado e a gente tenta ir na carona deles, tá? Eu faço isso através do Price Action, analisando o gráfico, e tem gente que faz através do tape reading, que é analisar o fluxo, tá? Aí você utiliza uma série de instrumentos para analisar o fluxo. Aí você utiliza o livro de ofertas, Timing and Trades, book de ofertas, etc, tá? E aí eu até coloco uma ordem aqui, que isso aqui é bem complicado, bem complexo, e como isso aqui é um módulo introdutório, né, mais básico, e eu nem utilizo isso, então nós não vamos nos aprofundar. Então caso você tenha interesse, dê uma olhada, busque conhecimento aí afora sobre tape reading, até porque não faz sentido, né, eu encher você de slides aqui sobre algo que eu sequer utilizo, que eu sequer olho, tá? Nunca coloquei uma tela de tape reading na minha frente, que é basicamente isso aqui que você está vendo, tá? Então você está analisando esse universo aqui, ó, de informações, ó. Muita coisa, você fica olhando isso aqui tudo, esse monte de número. Isso aqui ao vivo fica passando a tua tela o tempo inteiro, rodando e girando, um monte de número. Vou botar aqui no replay de mercado, tentar mostrar para vocês. Vamos seguir aqui, ó. Então, galera, é basicamente isso aqui, ó, que eles estão fazendo, tá? Analisando isso. Só que aí eu nem sei configurar a tela, tá? Nem sei configurar como é que eles utilizam, não faço ideia, tá? E aí fica passando um monte de número aqui, ó, e quem entende do assunto tá lendo esse monte de número aqui, e aí olha aqui o que as corretoras estão fazendo, o que os players estão fazendo, olha o book de ofertas, que eu também não faço ideia de como é que se olha. Aí olha, sei lá, enfim, é isso aí, é essa loucura aí, um monte de número, um monte de letra passando na sua tela que eu não faço ideia, tudo bem? É complexo, é difícil,
Quer dizer, acredito que seja, não posso falar que é também, porque eu nunca parei para estudar, tá? Mas pro que eu faço, eu não utilizo nada disso. Então, de novo, é o Price Action, tá? Eu faço a leitura do gráfico. Então, o que eu olho é isso aqui, tá? É o preço em andamento, é o preço se formando, é o preço se movimentando, beleza? Voltar aqui para o nosso slide, fechei o replay, tá? Esse é o Tape Reading. Então, esses são basicamente os tipos de análise que nós podemos fazer, tá? Análise fundamentalista, e aí, resumidamente, podemos quebrá-la em o Valuation e o Buy and Hold. Eu prefiro o Buy and Hold, eu acho mais fácil, mais sensato, menos adivinhação, tá? Aí temos a análise técnica, e dentro dela nós temos basicamente a análise técnica clássica e o Price Action, tá? Eu prefiro o Price Action, mas se você gostar de fazer o uso de indicadores também não está errado, é com você. E aí temos também a vertente que analisa o fluxo de ordens, que é basicamente um tipo de análise técnica também, né? Uma técnica que você está ali estudando e olhando ali, tentando prever movimentações futuras do preço naquele curto espaço de tempo, tá? Analisando o fluxo de ordens dos grandes players, beleza? Então, se tiver dúvidas, não acumule, pergunte, questione, tá? E tragam para a próxima aula, tá? Muito obrigado a todos e nos vemos então na nossa próxima aula. Até!